Amém. Sejam bem-vindos à Insight Conference. Deu para ver, pastora, que eu estou meio que já tentando embolar a língua, me preparando para os Estados Unidos, né? Então... estaremos naqueles Estados Unidos logo no mês que vem. E aí eu estou pegando essas palavras em inglês, estou embolando a língua assim para ver se pelo menos disfarça, né, que eu sei inglês. Mas ainda bem que a pastora Sônia vai estar lá, que qualquer coisa fala, pastora Sônia, estou querendo uma água, não sei pedir. Aí, o pastor vai estar lá também, ó, sabe muito de inglês. Amém, irmãos? É motivo de muita alegria estar aqui hoje, é um privilégio, na verdade. E sempre um grande desafio ministrar aos domingos, porque a minha caixa tem que mexer muita coisa aqui, né? Tendo em vista que o contato que eu sempre tenho, né, quando estou aqui ministrando, é sempre para uma galera bem jovem, né? E aos domingos parece que a coisa tem que ser ampliada. Mas hoje você veio aqui, talvez foi pego de surpresa, vendo essa estrutura que a gente montou e tal, e que negócio é esse de insight, o que é insight, né? Mas aí, eu acredito que você já está se encaixando no que a gente está, no que está acontecendo aqui nesse final de semana. Talvez você só veio hoje aqui, mas desde sexta-feira a gente está aqui recebendo insights de Deus. E o que é insight de fato? Eu vou ilustrar para você e você vai entender rapidamente. Já assistiram o desenho animado, aonde o personagem acende uma lâmpadazinha assim em cima da cabeça dele? Aquilo é um insight. O insight é uma solução, uma ideia, algo para aquele momento, algo importante, algo que ele captou. Insight é você ter uma percepção de uma solução para determinado problema. E é aquelas ideias que surgem de repente e você fala, é isso. Insight é como se tudo tivesse aqui negro, não tivesse nenhuma luz e de repente a gente acendesse uma lâmpada. E aí então, ao acender essa lâmpada, a gente consegue então ampliar o nosso ângulo de visão. A gente começa a enxergar coisas que a gente não enxergava. A gente começa a ter uma vida, atitudes, como a gente não estava tendo antes. Quer ver eu ilustrar insight aqui agora de uma forma mais legal? O mundo estava em trevas. E Deus Pai teve um insight e mandou o seu Filho para morrer na cruz para a salvação de todo mundo. Esse foi o insight de Deus, Jesus, o Filho, morrendo numa cruz para trazer a salvação para a gente. Insight, embora esse insight já era uma coisa, né, que foi muito tempo. Não vai pensando que é coisa do Novo Testamento, não. Já estava nos planos de Deus há muito tempo. Insight é você que estava, sei lá, doido para casar, e aí você falou, opa, vou me casar com aquela irmãzinha. E aí então você começou a orar e tal, e todo o processo aconteceu, e o Ângelo está quase lá, irmão. Está quase lá. Então, entenderam o que é insight? E aí desde sexta-feira, irmãos, a gente está tendo insights espirituais aqui, ó. Deus está falando com a gente poderosamente. Né? E eu até brinquei com os dois pastores que vieram aqui. Eu falei, poxa, vocês estão falando coisas que eu tinha preparado para ministrar domingo, cara. Falei isso ao pastor César sexta-feira. Ele falou assim, esquenta não, eu vou te mandar outro esboço. Nem mandou. Mas eu vou mandar uma mensagem para ele. Eu fiquei esperando o esboço e não mandou. E ontem, num bate-papo que a gente teve com o pastor Rodrigo aqui, o Bible Talk, aí ele também falou de duas coisas. Eu falei, rapaz, os caras estão usando, né, coisas que eu ia falar. Mas amém, eu acredito que é Deus confirmando e até me ajudando, porque eu posso só repetir o que eles disseram e tá legal. Amém? E a gente, eu estava assim, fiquei orando, né, e tá, essa semana mesmo, eu falei, meu Deus, estou precisando de um insight, porque eu não sei o que falar no domingo. Até perguntei para a Leandro, eu falei, Leandro, eu falo o quê? Ela falou assim, tu não sabe, muito menos eu. Mas aí Deus me deu o que a gente deveria compartilhar aqui hoje, o que eu deveria falar aqui hoje.
Porque, irmãos, eu comecei a avaliar um monte de coisa, a vida do cristão, a vida do não cristão, o que a igreja tem que fazer hoje, como a igreja vai cumprir o seu propósito. Esse é o ano da maturidade, do propósito. A gente precisa de maturidade para quê? Propósito para realizar o quê e tal. E fiquei nessa, falando, Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E aí eu entendi uma coisa que eu falei, cara, despertou na minha mente algo muito importante. E que a igreja não pode perder o valor, que é o valor do servir. A gente precisa ser a solução para essa geração, amém? Você precisa ser a solução para essa geração. Você precisa, como igreja, nós precisamos então, porque ninguém é igreja sozinho. Ó, eu já estou falando o que o cara falou ontem. Ninguém é igreja sozinho. Então nós, juntos, precisamos ser a solução para essa geração. Por quê? Porque Insight também se baseia num discernimento de algo para que isso gere a solução de um problema. E aí então nós como igreja, o que a igreja tem que fazer hoje? Precisa discernir o tempo que nós estamos vivendo, o que está acontecendo ao nosso redor e na nossa geração, para que a gente tenha então a solução que nos foi dada por Cristo Jesus. No dia que você entregou sua vida para Jesus, Ele falou, agora eu preciso que você seja a solução para essa geração. A solução para as pessoas que chegarem perto de você. Você precisa ser a solução para esse mundo corrompido. Você precisa ser a solução em todo o tempo na sua vida. E aí eu queria contar uma história, a gente vai ler. Essa história aqui é uma história bíblica, verdadeira, lógico. É só a gente imaginar uma coisa, as últimas horas de Jesus aqui nessa terra foram muito fortes. Teve acontecimentos marcantes demais. Antes de Jesus ser crucificado numa cruz, nas últimas horas que antecederam a sua prisão, ele decidiu ficar um bom tempo com seus discípulos. E aí na última comemoração da Páscoa ali, antes de Jesus ser crucificado, Jesus então marcou um jantar com os seus discípulos, só com os discípulos. Ele falou assim, ó, eu quero me isolar e ter momentos só com os meus discípulos. E aí Jesus então combinou uma casa de um certo homem e foram para lá. E aí quando chegou lá, era uma casa grande, um salão bem grande, e já estava tudo preparado, irmãos. A ceia já estava preparada para receber Jesus. Aquele anfitrião cuidou daquilo que era necessário. Receber Jesus e os seus discípulos para a última ceia, para a última comemoração de Páscoa de Jesus aqui nesta terra. Então, era a última refeição, eram as últimas horas. E aí então eles estavam ali reunidos. Existia uma tradição judaica que era o seguinte: qualquer pessoa que chegasse na casa de alguém, o anfitrião providenciava uma bacia com água e uma toalha, para que aqueles convidados lavassem os seus pés. E o que aconteceu, provavelmente naquele dia, é que num grupo de 12 discípulos mais Jesus, um grupo grande, pode ser que não, porque era outro costume também. Quando o grupo era muito grande, então geralmente alguém do próprio grupo ajudava a lavar os pés uns dos outros. Provavelmente isso não aconteceu nesse dia, porque a gente vai ver que quem lavou os pés de quem foi Jesus. E em determinado momento, irmãos, a gente percebe, a gente vai ler, que os discípulos de Jesus começaram uma conversa, uma disputa, que está escrito em Lucas capítulo 9, 46, que diz que os discípulos, começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Então eles estavam dizendo o seguinte: quem é aqui que vai ter mais honra? Quem é aqui o principal discípulo? Quem é aqui aquele, entre todos nós aqui, quem é o maior? Quem é o que deve ser o mais privilegiado?
algo bem parecido com o que acontece hoje na nossa cultura, sim ou não? E infelizmente também na igreja. As pessoas hoje, em épocas de eleição, votam, estão atrás de interesse, né? As pessoas hoje são interessadas em si mesmas. Elas querem status, elas querem poder, elas querem posição, elas querem ser reconhecidas por aquilo que elas fazem. Então, por isso elas querem ser, né, colocadas no trono, se deixar, prepara um trono para elas. É uma cultura onde ser o maior é uma... Não, irmão, agora que eu fui ler, você tirou. Ser o maior, irmãos, é uma poderosa tentação para muitos, inclusive cristãos hoje. E aí, ou seja, uma cultura onde todo mundo quer a honra maior. Todo mundo aqui, né, nessa cultura que nós vivemos, ser o maior é algo totalmente importante. Todo mundo quer ter status no meio social. E aí, queridos, naquela noite, a gente percebe então que, imagina Jesus percebendo uma discussão como essa com seus discípulos. Jesus está sabendo que logo, logo ele vai ser preso, julgado e crucificado, e os discípulos estão brigando para saber quem é aquele que é digno de maior honra. Imaginou a situação? Jesus prepara um jantar, uma ceia, e aí está preparado para, quem sabe, passar as últimas recomendações para os seus discípulos, e eles estão discutindo entre si para saber quem é o bambambam entre eles. Qualquer um de nós faria o quê, irmãos? Lembrando da situação que ninguém lavou o pé de ninguém nessa ocasião. Você, no caso de Jesus, o que você faria? Olhava para os discípulos e falava: vai todo mundo lavar o pé de todo mundo, né? Para ensinar o que é honrar uns aos outros, não é isso que você faria? Ei, vocês estão discutindo aí para ver quem é o maior? A verdade é o seguinte: a gente chegou aqui, ninguém lavou o pé de ninguém. Pode todo mundo pegar uma baciazinha, uma toalhinha, todo mundo, quero ver todo mundo lavando o pé de todo mundo aí. Só que a gente faria isso provavelmente, mas Jesus fez diferente. E é por isso que Jesus é Jesus e a gente é a gente, né? O que Jesus fez, irmãos? Olha só as palavras brandas de Jesus. Ele disse assim, no texto de... Aqui, ó. Lucas 22, 27 diz o seguinte: pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa, pois no meio de vós, eu sou como quem serve. E aí, no texto de João, capítulo 13, verso 4 e 5, Jesus diz o seguinte, que levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Isso é uma atitude de quê, irmãos? De servo. Amém? Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em volta de sua cintura. Se fosse nós, provavelmente botaria todo mundo para lavar o pé de todo mundo. Mas como não é a gente, é Jesus, ele foi lá, ele, o próprio, pegou a bacia, pegou a toalha, passou a toalha em volta da sua cintura e começou a lavar os pés de todos os discípulos que estavam discutindo para saber quem era o maior. Já imaginou o choque que aqueles discípulos tiveram? Eu acredito que pode ser que tem alguns que falaram assim: por que eu não lavei o pé desses caras, mano? Lá vem Jesus lavar meu pé. Aí Pedro, né, geralmente sempre mais expressivo, Pedro falou assim: não, Jesus, não vai lavar meu pé não. Aí Jesus deu uma nele e falou: se eu não lavar teu pé, tu não é meu discípulo. Não, Jesus, não lava meu pé não, lava minha mão, lava minha cabeça, lava tudo, Jesus. Já pensou uma situação dessa, irmãos? Já pensou o constrangimento que aqueles discípulos estavam?
A gente, né, teve vários encontros na igreja aqui que tinha o lava-pé, né? Que situação! Como assim, pastor Scarpa, pastor São Vila, tá louco? Olha o insight que Jesus teve naquele momento para trazer uma luz, uma solução, não só para a vida dos discípulos, mas para todos nós cristãos, para todos nós que anunciamos o Evangelho, para todos nós que estamos falando sobre Jesus Cristo, para todos nós que somos filhos de Deus. Olha o insight que ele teve ali, irmãos, naquele momento, porque talvez se ele falasse, não, gente, não é assim não, parem com isso. Irmãos, Jesus não precisou de palavras, Jesus não precisou fazer uma ministração para ensinar que no reino de Deus, o maior é aquele que se coloca como o menor, irmão. Ele não precisou de fazer uma pregação com 5 tópicos, mais 3 subtópicos ali. Ele pegou com uma atitude, irmãos, que constrangeu com certeza o coração daqueles discípulos. Ele ensinou o que é o valor mais importante no reino de Deus. Que enquanto aquela cultura, e a nossa cultura ainda hoje sustenta essa informação de que o maior é aquele que tem mais status, o maior é aquele que tem mais dinheiro, o maior é aquele que está na posição política de mais poder. Enquanto a nossa cultura fala isso, Jesus arrebentou com todo mundo e disse o seguinte: no reino de Deus, o maior é aquele que serve a todos. Porque ele, sim, que é o maior, que devia ali estar falando, cara, que é Jesus, é Jesus, é Jesus, não é a gente não, cala a boca aí, para com esse negócio aí, é Jesus. Ele que é o maior, se colocou na forma de servo, com a toalhinha enrolada na cintura, uma bacia de água na mão, lavando os pés dos seus discípulos. Quebrou todo mundo, irmãos. Ele quebrou a nossa cultura, isso é contra a cultura. Isso, irmãos, vai na contramão de tudo aquilo que a gente vive. Nós estamos interessados em fazer contato com pessoas para saber o que elas podem agregar às nossas vidas. As pessoas hoje, em época de eleição, votam em deputado para garantir os seus empregos. E nós precisamos entender que no reino de Deus as coisas funcionam diferente. No reino de Deus quem quer ser o maior, então sirva. Amém? Amém, irmãos? Então isso gerou uma perplexidade geral, irmãos. Imagine Jesus fazendo isso, quebrou o paradigma, irmãos. No reino de Deus, bem-aventurado são os humildes de espírito, os mansos, os famintos, os sedentos de justiça, os que choram, os misericordiosos. Esses são os bem-aventurados, esses são os felizes. Agora os arrogantes, os soberbos, os orgulhosos, aqueles que se acham que são cheios de si, não há felicidade na vida dessas pessoas, porque a Bíblia afirma: bem-aventurado os humildes, os mansos, os sedentos de justiça, bem-aventurado os misericordiosos. Isso é contra a cultura. Não vai atrás de felicidade pensando que você vai alcançá-la com status, pensando que vai alcançá-la quando você tiver poder sobre o governo, sobre as coisas, pensando que você, quando tiver um status de liderança dentro da igreja, é isso que vai te fazer feliz. Na verdade, se Jesus permitir que você exerça tais lugares aí honrosos, então faça isso como um servo, faça isso com humildade, faça isso com misericórdia, faça isso como Jesus nos ensinou, irmão. Chega de tanto de nós dentro da gente mesmo. Ó, uma frase louca. A gente precisa esvaziar de nós mesmos, irmãos. Menos de você, vai ter mais espaço para Jesus encher o teu pote. Agora, cheio de você, o Espírito Santo olha assim e fala: não. Tenho nada contigo. Não tenho nada contigo. Amém? Então olha só, queridos. No reino de Deus, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Aquele que se humilhar como uma criança, esse é maior no reino dos céus. No reino de Deus, as coisas fracas confundem as fortes.
Deus escolheu. Nunca seremos aptos para o serviço de Deus, irmãos, se não olharmos para além dessa vida passageira. Olha que paradigma que foi quebrado naquela noite, irmãos. E aí Jesus então ressignifica o sentido de liderança. Jesus, com aquela atitude, ressignificou a relação entre mestre e discípulo. Ele ressignificou a relação entre discípulo e discipulador, entre líder e liderado. Ele ressignificou essa relação, irmãos. Para quê? Porque essa relação ela é fundamental para o crescimento da igreja. Essa relação tem que ser a partir desse princípio que foi ensinado por Jesus. Porque enquanto os líderes forem arrogantes em seus corações, você não conseguirá influenciar liderados nenhum. E enquanto os liderados também se acharem demais, não vai conseguir se submeter a liderança nenhuma. A posição, a postura nossa é de servos. Se eu sou líder para servir. Se eu sou liderado, eu estou aqui para servir. O meu desejo, a minha paixão é servir a Deus e servir pessoas. Você não serve igreja. Se você falar que serve igreja, pensando na igreja no monumento, que você vem e pinta a parede, sei lá o quê, está errado. Nós servimos a Jesus e servimos pessoas. Essa pessoa que está do seu lado aí pode ser servida por você. Você pode ser gentil com as pessoas que estiverem perto de você, independente se você as tem como grandes amigos ou não. Porque essa é a nossa condição, amém? E então, queridos, Jesus então tinha um propósito com aquilo que ele fez naquela noite. Ficou muito claro naquela noite que Jesus esperava algo muito importante daqueles discípulos. E ele disse assim: vós me chamais o Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Olha só que palavra poderosa, saindo da boca do próprio. Vocês estão dizendo que eu sou o mestre, é verdade, eu sou. Então, se o mestre lavou os seus pés, o que vocês têm que fazer? Agora sim Jesus falou o seguinte: todo mundo tem que lavar o pé de todo mundo. Se ele tivesse falado isso talvez como a gente, não teria o sucesso que ele teve depois disso. Mas é interessante Jesus, porque primeiro ele dá o exemplo, depois ele ensina o que deve ser feito. Porque ele podia falar: lava o pé de todo mundo aí. E agora é isso, entenderam como é que é o negócio? Mas não, ele foi, lavou os pés dos discípulos, com um exemplo. Aí agora ele fala: se eu que sou o mestre lavei o pé, aí quem é que vai falar assim: eu sou o maior aqui, lava o meu pé primeiro? Ninguém mais, irmão. Deve ter todo mundo assim: deixa me dar uma toalhinha, me dá uma baciazinha aí, eu quero lavar o teu pé, meu irmão. Eu quero me colocar como servo. Então, ali eu tenho certeza que deve ter sido uma reunião muito quebrantada, irmãos, depois disso. O quebrantamento no coração daqueles irmãos deve ter sido algo assim, incrível. Houve-se o entendimento de que, cara, Jesus não veio ao mundo para dar privilégios para alguns. Já imaginou, irmãos? Jesus tivesse vindo nessa terra para, não, esse aqui ele vai, top. Não, esse aqui eu não vou te dar muita honra, não. Com esse propósito, irmãos, de dar privilégio para uns e outros não. Não, Jesus não veio para isso. Jesus veio para ser o insight. Jesus veio para ser a salvação para os perdidos. Jesus veio, irmãos, para tratar todos como filhos. Jesus veio para amar. Jesus veio morrer numa cruz pelo mundo todo. Não foi por parte não, irmão. Veio para todos. Jesus é para todos. Jesus veio para todos.
Todos devem então conhecer, todos devem afirmar quem é Jesus em sua vida, porque Jesus não veio para dar privilégios, Ele veio para tratar todos como filho, Ele veio para salvar a humanidade, porque ela estava condenada ao inferno. Todo mundo caminhando para o inferno, irmão. De repente surge uma luz, quem é? Jesus Cristo, Ele é um insight. Agora quem olhar para essa luz, eu quero isso, aí muda de rota. Amém? E aí, você acha que com esse plano todo, esse sacrifício todo, agora vai ficar dando privilégio para uns e para outros? Ei, irmão, o que mais tem nessa geração hoje, principalmente os jovens, é ficar se comparando com aqueles que são melhores. E aí, ao se comparar, eles ficam assim, nossa, eu sou horrível. Nossa, Jesus abençoou tanto aquele. Nossa, minha vida é uma desgraceira toda. Olha, aquele está fazendo tal coisa, eu não consigo. É um sentimento assim de incapacidade. Jesus empodera a todos, irmãos. Abre o seu pote aí para que o derramamento do Espírito Santo venha até a sua vida, para você fazer coisas mais loucas que Ele fez. Amém? Amém? Então Jesus veio ao mundo para solucionar o problema dos perdidos. Se você veio para essa igreja aqui, você veio para o lugar certo, irmão. Se você veio aqui hoje para beber da fonte, então você está fazendo a coisa certa. Se você veio para essa igreja hoje para falar assim, de que forma eu posso ser abençoado, legal, bacana. Beleza, irmão. Amém. Se você está aqui hoje buscando algo que venha te agradar, legal, beleza. Se você veio aqui para ouvir uma palavra, que talvez você saia daqui com a sua fé alimentada, ou de uma forma que você vai lidar com seus problemas lá fora de uma forma diferente, beleza, veio para o lugar certo, é aqui mesmo. É aqui que jorra a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar, a presença dele está aqui, é até mais real do que a sua. É capaz de você nem estar aqui, mas ele está. Ele está aqui. Então você veio para o lugar certo, irmão. Você veio para o lugar certo. Porém, igreja, há uma diferença. Se você veio aqui simplesmente para frequentar, então pode ser, irmãos, que você vai ficar bebendo da fonte. Mas não é só isso que Jesus quer de você. O insight espiritual na sua vida vai acontecer quando você elevar o seu nível. Para quando você deixa de ser um frequente e você passa a pertencer. O insight espiritual é quando você faz parte da família. Porque o pastor ministrou aqui, dizendo que o Espírito Santo vem para dar aquele insight, assim, aí ele vê o que tem ali das suas horas de oração, do seu devocional, da sua leitura bíblica, e dali ele extrai o insight para você, e te dá a solução. Se você não tem vida de oração, não tem leitura da palavra, não tem nada disso, nada, mal vai para a célula, discipulado, você correu, já rompeu o seu relacionamento com o seu discipulador há 5 anos atrás, e você não tem compromisso com isso, então o Espírito Santo vem, ele não acha nada, então não tem insight. Agora por quê? Porque você está frequentando a igreja. Eu vou à igreja. Mas se você passar a pertencer à igreja, aí rola muito insight, porque você não vai estar aqui somente para beber da fonte, mas você vai estar aqui também para jorrar dessa fonte. Você vai estar aqui se enchendo, mas você vai estar derramando na vida de outras pessoas. É insight atrás de insight na sua vida, meu irmão. É insight atrás de insight, é como uma família. Pertencer é como uma família. Você não frequenta a sua família, frequenta? Não, você é família com a sua família. E não é porque acontece algum problema que você deixa de ser família lá. Ou não é porque você não concorda com algumas coisas que você deixa de ser família. Quando tem conflito lá, não tem para onde correr, tem que resolver. Isso é pertencer, irmãos. É diferente de frequentar. Nós não frequentamos igreja, nós pertencemos, nós somos famílias, nós somos uma família, nós pertencemos, amém? É uma igreja aqui para pertencer, irmão, não é igreja para você frequentar.
Estou muito feliz porque você veio aqui, se você está nos visitando, mas eu já quero te dar um insight aqui. Igreja, irmão, é feita para pertencer. Amém? E aí eu estou terminando, irmãos. Amém. Nós fomos chamados para solucionar o problema dessa geração, amém? E foi isso que eu falei aqui no início. Depois que Jesus impactou a vida daqueles discípulos lá, aí então eles estavam preparados para receber a grande comissão. Aí sim eles estavam preparados para ser comissionados para cumprir o ID de Jesus. Ou seja, obediência. Você quer obedecer a Jesus e não está conseguindo? Talvez é porque você não teve um insight para abrir a sua mente e compreender aquilo que Jesus tem para você. Se você for marcado por uma experiência onde Jesus vem impactar a sua vida como ele impactou a vida dos seus discípulos naquela noite, pode ter certeza, aquilo que você deve fazer vai se tornar mais fácil. A partir daquela noite, eles estavam preparados para ser comissionados. E o que aconteceu em Atos 2? Atos 2, estava a igreja reunida falando o quê? Eu que sou digno de honra aqui. Não, não é não. Não. Estava na briga ainda, irmãos? Não estava. Atos 2, eles queriam poder, sabia? Mas era o poder do Espírito Santo que eles queriam, por isso foi derramado, irmãos. Se eles estivessem naquela briguinha ainda, entende isso? Eles não teriam nível suficiente para receber aquele derramamento do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Ou seja, insights de Jesus te prepara para próximas experiências. Os insights de Jesus espirituais na sua vida te prepara para os próximos derramamentos do Espírito Santo de Deus, para as próximas loucuras que Deus quer fazer na sua vida. E aí então a igreja, a partir daquele momento, se tornou uma igreja, de grande crescimento. E aí chegou até aqui, chegou até a sua vida. Então, entenda que nós temos que estar atentos ao que o Senhor está fazendo neste tempo, nesta geração e na nossa igreja. E como diz o pastor Luiz Carlos, devemos nos entregar a isso. Amém? E por isso eles foram cheios do Espírito Santo. Jesus, irmãos, demonstrou que no reino de Deus não existe trabalho desonroso ou insignificante. As tarefas que parecem mais simples, realizadas com amor, são inefáveis aos olhos do Senhor. Olha só, uma baciazinha com água e uma toalha, irmãos. Permanece para nós como um padrão de excelência no serviço a Deus e aos nossos irmãos. Nós estamos hoje encerrando essa conferência. Que pena que nem todos estavam aqui desde sexta-feira. E o objetivo dessa conferência é despertar não só os jovens dessa igreja, mas toda a geração dessa igreja. Se atentar, você precisa estar atento, meu irmão. Você precisa estar atento, porque nós como igreja precisamos ser a solução para essa geração. A gente vai começar um trabalho aqui agora, bem estratégico, para poder atingir, falar, ensinar a Bíblia para todas as faixas etárias. Você sabia que existe um conflito de gerações quando um adolescente atinge essa faixa etária? Por que há muita divergência entre pais e filhos, principalmente na adolescência? É o conflito de gerações, irmãos. Na cabeça do adolescente o meu pai quer que eu tenha a vida que ele teve. Ele acha que o mundo ainda está do jeito dele. Ele não me compreende. E o pai está falando o seguinte: esse menino é louco, não sabe de nada, é irresponsável e tal, e tem que fazer o que eu estou mandando. Aí gera o conflito de geração. E sabe qual é o perigo disso? O perigo que na adolescência essa pessoinha começa a ser influenciado muito mais pelo o ciclo social, os relacionamentos sociais, e não mais beber da influência dos pais. Então, para ele, os pais são ultrapassados, são inadequados e não sabem do que estão falando.
e agora eles serão influenciados pela sociedade. E eu quero dizer para você aqui, a gente não está brincando de ser doc. O que a gente quer é todo domingo, todo sábado, falar, como eu tenho ministrado aqui várias vezes aqui, irmãos, que como família, os mais novos devem respeitar e honrar os mais velhos. E os mais velhos, eu falo para vocês hoje aqui, que eu não tenho oportunidade de falar sempre. Os mais velhos têm que se importar e estar atento com o que o diabo está fazendo nessa geração. Porque como igreja, se a gente não se unir, a gente perde feio para aquilo que está acontecendo lá. Então, presta atenção, nós somos uma igreja, uma família. Você como irmão mais velho, como filho mais novo, tem que cumprir com a sua responsabilidade. Já imaginou, irmãos? A igreja não é responsável pela educação, mas ela pode ajudar demais, irmãos. Traz o seu filhinho aqui para a rede, cara. Traz o seu discípulo para cá, irmão. Aquilo que você pode estar tentando lá. Eu acho tão lindo quando eu leio sobre os ministérios de faixa etária, pastora. Sabe, quando eu leio na faixa etária de adolescente, onde fala que a igreja vem e começa a trabalhar com adolescente, mas aí o trabalho com adolescente não pode ser só com ele, tem que ser com os pais, então tem que envolver a família. Irmãos, eu vou falar um negócio para você, como líder de jovens aqui, eu não consigo fazer isso sozinho. A gente tem que ser um só, irmãos. Mesma mentalidade, mesma linguagem. O que você estava fazendo sexta-feira, 10 horas da noite? O que você estava fazendo ontem, às 8 horas, a partir das 18, que a gente ficou aqui até, sei lá que hora era. Eu fiquei aqui até 3 da madrugada, quase todos os dias. Nós precisamos ter uma mentalidade só, uma linguagem só, irmãos. Porque eu tenho certeza que eu estou sendo específico porque a gente está na conferência de jovens. E a gente tem jovens, adolescentes perto de você. E a gente precisa se unir. Porque o diabo não está brincando. Eu escutei, tem um pastor que eu acho muito top, ele trabalha com jovens há anos, milhares de anos, Marcelo Gualberto. E ele estava numa rádio, eu estava escutando ele, uma entrevista. E ele estava dizendo que eles se reuniram porque eles têm um trabalho muito lindo. E aí eles têm, no mundo todo, várias bases. E aí eles se reuniram com todos os coordenadores mundiais. E começaram a orar e discutir a respeito do que estava acontecendo nessa geração. E eles concluíram que o diabo não tem gastado muitas suas fichas na juventude, a partir dos 20 anos. O diabo está gastando as fichas, as maiores fichas bem investidas dele, é na infância. Aí você consegue perceber junto comigo isso? Ei, as crianças hoje estão largando a infância precocemente, né? Não é isso? Crianças estão abandonando a infância precocemente. E os adolescentes estão, cada vez mais tarde, largando a adolescência. E aí a gente tem o quê? Os adoladultos. E a gente tem criancinhas, irmãos, que era para estar pintando Jesus, sabe, assim, um negocinho. Mas elas estão fazendo o quê? Falando o quê, irmãos? Coisas que a gente fica chocado. Está na hora da gente se unir, irmãos. Porque o diabo está investindo, é cedo. É cedo, irmãos, é cedo. A Lara fala de algumas coisas lá das meninas, lá na escola dela, que eu fico, Senhor do céu. Senhor do céu. O que precisamos fazer? Então, desde cedo, o diabo está investindo. E se ele está investindo, irmãos, a gente não pode ser uma igreja passiva, que fica vendo as coisas acontecendo e a gente não faz nada. Precisamos nos posicionar, irmãos. É por isso que a gente descobriu o caminho, beleza, descobriu. Agora você vai ficar passeando nele? Não, irmão. Firma seus passos. E aí vamos caminhar com propósito. Vamos caminhar com maturidade em nome de Jesus, irmãos. Precisamos estar atentos ao que está acontecendo, porque nós somos a solução para essa geração. Nós somos a solução para essa geração, irmãos. Nós somos uma igreja família. Nós temos o entendimento, deste tempo. Nós temos, irmãos, a percepção do que está acontecendo ao nosso redor. E a gente então precisa se posicionar.
Em nome de Jesus, precisamos tomar uma postura diferente no que diz respeito à igreja família. E aí o mundo hoje está tenebroso, sim, mas aí Jesus teve um insight. E ele veio com a DOC nessa igreja. O insight para essa geração, irmãos, é a DOC, irmãos. Você pode fazer parte dela. A DOC está em tudo aqui nessa igreja. Está nas artes, você vê a galera apresentando aí, a pecinha mó legal. Quer fazer parte de artes? Não tem problema não. Vem. Olha a galera ministrando louvor aqui? Tem também. Mídia, está lá também. A galera que está filmando também. Intercessão, tem ministério de intercessão. Tem tudo, irmãos. Tem tudo. Ah, talvez você não. Também não estou querendo que você venha aqui todo sábado, não, irmãos. Mas mães, vocês podem ser intercessoras de adolescentes que eu tenho aqui, que tem uma família desestruturada, não tem um pai e uma mãe para orar por eles. A gente pode ampliar o nosso trabalho, irmãos. Se a gente tiver uma mentalidade, uma linguagem só. Uma mentalidade e uma linguagem só. Quem lembra aqui teve um jogo, acho que foi de Portugal contra a Suécia. E aí então, a Suécia estava se classificando para a Copa do Mundo. E aí quem fez o gol de Portugal? Ele, né? Cristiano Ronaldo. E aí a comemoração daquele gol ficou marcada. Como? Porque o bonitão correu lá para a beira do campo. E aí ele falou assim, ó. Eu tô aqui. E aí marcou, né? Marcou, ele disse, eu estou aqui. Irmãos, quero falar um negócio aqui muito sério. Está na hora da Igreja de Cristo Docmos marcar um gol no Reino do Espírito e dizer, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. É por isso que a gente está fazendo essa conferência Insight, para dizer, a DOC está aqui. A Igreja de Cristo Docmos está aqui. Irmão, você está aí, não está? Não vamos fazer isso, irmãos, para a gente. Não é honra que nós queremos, porque nós somos servos. Não queremos, irmãos, honra, não queremos ocupar o lugar de Jesus de jeito nenhum. Nós estamos aqui para lavar pé. A DOC está aqui para lavar pé da igreja. A DOC está aqui para lavar pé dessa geração. A DOC está aqui para ser a solução. E não tem solução sem um coração de servo. Não existe solução para problema nenhum se não tiver um insight. E o insight de Deus para as nossas vidas precisamos ser o menor. Precisamos ser humilde. Precisamos então entender que o maior no reino de Deus é o menor. Amém? Amém, irmãos? Amém. Eita ferro, ninguém me avisou da hora, pastor. Ô pastor, não me deixa, nem fala nada. Já chegou o insight. Agora, para terminar esse culto aqui, irmãos. É um rápido de vídeo, é? O tanto está ali, bem assim, um rápido de vídeo. Eu queria fazer aqui, eu acho legal esse negócio. Eu queria fazer aqui algo que pudesse marcar. Que talvez hoje você vá embora, não lembra de nada que foi dito aqui, mas pelo menos disso você lembra, tá legal. Queria que a galera apagasse todas as luzes aí. Blackout. Fica com medo não, tá, irmão? Vai dar certo. Apaga lá de fora também lá, Murilo. Corre lá. Isso, blackout. Aí agora você vai pegar o seu celularzinho e vai ligar a sua lanterninha. A galera do louvor, vem logo pra cá. A gente vai orar rapidinho, terminando a conferência. E aí então, olha só, galera, o que está acontecendo? São os insights acontecendo aqui hoje. Olha só como a gente já consegue enxergar muita coisa. Já dá para ver, irmãos, aonde a gente deve caminhar, o que a gente deve fazer, o propósito da nossa vida. Tem mais lanterninha sendo acesa, tem mais lanterninha sendo acesa. Olha só, olha só. Olha só que não existe trevas quando há luz, irmãos. Fique de pé, fica de pé. Balança esse celularzinho aí, ó. Não existe trevas quando há luz. Jesus é a luz deste mundo. Jesus é a luz deste mundo. Em nome de Jesus, você pode resplandecer essa luz. Amém. Você deve resplandecer essa luz. Meu Deus, amém.
Você deve resplandecer essa luz, meu irmão. Eu queria orar aqui nesse momento, pedindo misericórdia. A gente estava fazendo um vídeo para a conferência e o Tantso falou: galera, manda frases aí, sei lá, coisas que vem na sua mente aí, para compor o vídeo. E aí eu mandei: Jesus, tem misericórdia. Jesus, tem misericórdia da gente. Que ao invés de nos humilharmos diante de Ti, Senhor, estamos procurando status. Ao invés de, Senhor, de nos ajoelharmos diante do Senhor, ao invés de nos colocarmos na forma de servo e estar realmente disposto a servir e amar tanto a Ti, Senhor, como as pessoas, a gente está procurando, Senhor Deus amado, ser reconhecidos. A gente está achando, Deus, que os pastores não nos dá a devida honra. A gente decide abandonar a igreja porque ninguém nos cumprimentou. A gente abandona a cela porque achamos que a célula não está nos agradando. Deus, quando Pai, que a nossa mente vai se abrir para entender que tudo que estamos vivendo, Senhor, que a nossa vida não é mais para nós, mas a nossa vida é para o Senhor, servindo a Ti com amor, com alegria e servindo uns aos outros, Pai. Isso é uma relação mútua. E essa relação hoje deve ser sadia, e é possível ser sadia, porque o Senhor naquela noite quebrou todos os paradigmas. Pai, tenha misericórdia, Pai, dessa geração que está atolada no pecado. Tenha misericórdia, Pai, dos jovens que estão perdidos hoje, dos jovens, Senhor Deus amado, que estão vivendo, Deus, uma vida totalmente desgraçada. Uma vida, Senhor Deus amado, atolados no pecado, nos vícios. Deus, tenha misericórdia dessa geração, ó Pai, que não sabem respeitar, que não sabem honrar os seus pais. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia da nossa liderança. Tenha misericórdia, Pai amado, da nossa igreja. Tenha misericórdia, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eleva, Senhor Deus amado, a nossa mente aos céus, para nos dar um entendimento novo nessa noite. Pai, ache em nós conteúdo necessário, para que haja um insight espiritual em nossas vidas, Senhor Deus, para que sejamos uma família, Deus amado, em nome de Jesus. E então, Senhor Deus amado, uma família madura, uma família com propósito, uma família que caminha juntos, Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, para que possamos viver, Senhor Deus, mais de Ti, Senhor Deus, que a gente venha diminuir, Senhor, que a gente venha diminuir, Senhor, Deus, e que o Seu nome seja reconhecido, que o Seu nome seja conhecido, exaltado, engrandecido, Senhor Deus, através das nossas vidas. Deus, que tudo isso seja para a Tua honra, que tudo isso seja para a Tua glória, Deus, pois Tu és digno de todo louvor, Tu és digno de toda adoração, Tu és digno, Senhor Deus amado, do nosso serviço, Tu és digno, Senhor Deus amado, das nossas relações. Deus, que o Senhor seja honrado e glorificado para todos sempre, em nome de Jesus, amém. Deus, voz aplauda ao Senhor, em nome de Jesus.